Vou-me embora pra Passárgada. Lá, sou amigo do rei. Lá tem a mulher que eu quero, na cama que escolherei. Vou-me embora pra Passárgada. Vem embora pra minha aula? Vem. Olá, meus queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula hoje sobre primeira geração do modernismo com o nosso querido Manuel Bandeira. Bandeira. O que é, como vive e o que come é isso e muito mais que saberemos no nosso Fabiflix, o seu streaming de língua portuguesa. Sim, sim, sim! E no episódio de hoje, então, leremos e interpretaremos fragmentos da obra de Manuel Bandeira e compreenderemos suas características literárias. Ah, que ator maravilhoso! E o que já sabemos, que é muito importante, nos episódios aí anteriores vimos a geração de 22, a fase de destruição, os manifestos, a questão do nacionalismo, a liberdade de criação e também o movimento simbolista, certo? Que veio antes do modernismo e que Manuel Bandeira também beberá dessa fonte um pouquinho. Então vamos à nossa grande estrela do dia neste episódio, que é o nosso Manuel Bandeira. Sim, 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 poeta aí que nasceu em Recife, mas mudou para o Rio de Janeiro e ficou por lá quase toda a sua vida. Aliás, vida, que vida, hein? É o nosso Manuel Bandeira aí, tão novo, ainda jovem, recebeu o diagnóstico de tuberculose. E naquela época, era incurável a tuberculose. E ainda por cima trazia as sombras de uma morte a qualquer hora, a qualquer momento. E digamos então que Manuel Bandeira representou essa inevitável morte aí ao longo das suas obras. Mas é que ela demorou para vir, gente. Pois é. Manuel foi morrer só lá com 82 anos, desde a sua juventude, esperando a morte que viria a qualquer hora, a qualquer momento, sem ele esperar. Só veio com 82 anos. Pois é. Bom, quais são então as características da obra do nosso Manuel Bandeira, nosso grande poeta? Primeiro, ele é o poeta que conseguiu descrever, né, de forma muito lírica o cotidiano. Tudo para ele era ferramenta para ser utilizada nos seus poemas, por isso essa poetização do cotidiano. Também encontramos poemas com muito lirismo, né? Que é a expressão pessoal, né? A expressão mais marcante dos seus pensamentos. O saudosismo, Manuel buscava também na infância, uma infância até que ele não tinha doença, e nos lugares por onde ele percorreu e tinha tido uma vida. Então ele traz de volta essa saudade e busca aí essas questões. A melancolia que nunca o abandonou, imagina, até porque um homem doente parece que sente muito mais a possibilidade quanto a morte conversa com ele. Preciso então intensificar tudo que vivo ao meu redor. E aí vem a espera constante da morte, que ele dizia, quando menos esperar, eis que morrerei. Tenho tuberculose, não posso curar. Mas Manuel fez muitos tratamentos e, como eu já falei, viveu até os 82 anos. Ele também traz nos seus poemas aí uma musicalidade, isso também um pouco herdado aí dos meus simbolistas, né? Lembrando que, embora estivesse vigente um novo movimento literário, nada é parado assim estanque, na verdade. Então, ele também bebeu da água do simbolismo e traz essa musicalidade para os seus versos. E para perceber essa musicalidade aí, eu trago para vocês o Trem de Ferro do nosso querido Manuel Bandeira, que é assim:
Café com pão, café com pão, café com pão. Virgem Maria, o que foi isto, maquinista? Agora sim, café com pão, agora sim foi a fumaça. Corre cerca, ai, seu foguista, bota fogo na fornalha. Que preciso muita força, muita força, muita força. Fabi, através dos versos, ele está tentando reproduzir o som do trem. Sim, 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 essa é a musicalidade do nosso Manuel Bandeira. Sim, ele tenta traduzir através dos seus versos aquele som constante do nosso trem. E aí vem o poema Trem de Ferro de Manuel Bandeira. Bom, Manuel também é marcado por 3 momentos durante a sua produção literária, certo? Então, esse primeiro momento aí com lirismo, né, de influência simbolista, onde ele expressa os seus sentimentos com muita força, e inclusive essa musicalidade a gente consegue ver em muitos poemas. Não é porque ele se permite uma liberdade de versos livres que eu não posso ter um tom sendo trabalhado dentro do meu poema, certo? Então, vamos ver aí um outro exemplo que é Desencanto. Isso também para mostrar um pouco dessa melancolia que ele trazia nesse primeiro momento da sua obra literária, né? Eu faço versos como quem chora, de desalento, de desencanto. Fecho meu livro, se por agora não tens motivo nenhum de pranto. Meu verso é sangue, volúpia ardente. Tristeza esparsa, remorso vão. Dói-me nas veias, amargo e quente. Cai, gota a gota do coração. E nestes versos de angústia rouca, assim dos lábios a vida corre, deixando um acre sabor na boca. Eu faço versos como quem morre. Tan, tan, tan. Eita, melancolia, não. Manuel, pesado. E acho que é por isso que o poema dele é tão sensível, né? Porque ele tenta, em cada verso, traduzir um momento aí que ele mesmo diz: eu faço versos como quem morre. Lá ele estava esperando a morte. Bom, um outro momento marcado em sua obra literária vem então com os versos livres e registro coloquial da linguagem, né? E aí ele faz umas experimentações poéticas. Inclusive, o poema Poética se torna um marco aí para todo o movimento modernista, né? Porque ele traz algumas referências do que ele está experimentando esteticamente. Então ele diz: estou farto do lirismo comedido. Não, quero viver intensamente. Do lirismo bem comportado. Do lirismo funcionário público. Com livro de ponto expediente, protocolo e manifestações de apreço ao senhor diretor. Estou farto do lirismo que para e vai averiguar no dicionário o cunho vernáculo de um vocábulo. Abaixo os puristas. Bom, esse poema traz uma crítica aos parnasianistas, que vem anteriormente à fase do modernismo, que se privavam de expor, né, toda a sua expressão em determinado poema só por causa de um vocábulo. Né? Eles queriam o vocábulo às vezes mais difícil, mas que nem sempre representava aquilo que de fato o poeta vivia e via. Então, há uma crítica aí clara aos parnasianistas. E o terceiro momento dele, que é tido como um equilíbrio entre a tradição e a vanguarda, traz poemas muito ricos aí, e inclusive começa até a ser chamado de momento pós-modernista aí. Trago para vocês Canção do Vento e da Minha Vida. O vento varria as folhas, o vento varria os frutos, o vento varria as flores, e a minha vida ficava cada vez mais cheia de frutos, de flores e de folhas. O vento varria as luzes, o vento varria as músicas, o vento varria os aromas, e a minha vida ficava. E aí continua um pouco mais do poema. E
esse poema é excelente para dizer, então, um pouquinho do que foi a vida de Manuel Bandeira, que sentia ao extremo tudo e qualquer coisa e colocava em seus poemas toda a sua vida também, o seu amor e o cotidiano que vivia, e nele presenciava os momentos poéticos. Ah, Manuel. Bom, por hoje é só. Essas são as referências da nossa aula. Até um próximo episódio de Fabiflix.